Shalom, essa é a edição Em Busca da Verdade, episódio de número 7. A Bíblia é a palavra de Deus? Talvez você responda imediatamente, é claro que é. Mas espere só mais um pouco. Hoje eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente. Se a Bíblia é a palavra de Deus, como ela chegou até nós? Quem escreveu seus livros? Como esse texto foram preservados durante o tempo? E como podemos ter certeza de que aquilo que lemos hoje corresponde ao que foi escrito originalmente no passado? Eu sou Edson Ponciano e esta é a série Em Busca da Verdade. Aqui nós não estamos tentando destruir a fé de ninguém. Eu quero que vocês entendam isso. Estamos tentando compreender aquilo em que acreditamos. E hoje nós vamos tocar em um assunto que pode ser desconfortável para algumas pessoas. A própria Bíblia apresenta diferentes autores humanos. Moisés é tradicionalmente associado aos primeiros livros. Os profetas escreveram, os salmistas escreveram, os evangelhos foram escritos, Paulo escreveu cartas, Pedro escreveu, João escreveu, Tiago escreveu, Judas escreveu. Ou seja, quando abrimos a Bíblia, encontramos uma coleção de textos produzidos em diferentes períodos, por diferentes autores e em diferentes contextos. Então surge uma pergunta: se foram seres humanos que escreveram, como podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Se é que você me entende. A própria Bíblia apresenta uma resposta interessante. Em 2 Timóteo 3,16, encontramos a afirmação de que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Essa passagem é uma das principais bases utilizadas pelos cristãos para falar sobre a inspiração das Escrituras. Mas observe uma coisa: inspirada por Deus não significa necessariamente que Deus teria escrito fisicamente cada palavra com as próprias mãos. Os textos bíblicos chegaram até nós através de pessoas, comunidades, manuscritos, tradições e transmissão. E isso nos leva a uma questão fascinante. Será que inspiração significa que Deus simplesmente ditou cada palavra? Ou seja, que Deus poderia inspirar pessoas diferentes utilizando suas próprias personalidades, culturas, experiências e formas de escrever. Observe os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam Jesus, mas não são 4 textos idênticos. Existem diferentes de organização em uns detalhes. E isso não deveria automaticamente nos assustar, porque talvez a pergunta correta não seja por que eles não escreveram exatamente a mesma coisa, né? Mas por que 4 testemunhos apresentam Jesus a partir de perspectivas diferentes? E aqui aparece uma questão ainda mais profunda. Se Deus escolheu seres humanos para transmitir uma mensagem, até que ponto a mensagem pertence a Deus? E até que ponto ela carrega as características do ser humano que a escreveu? Essa pergunta não é uma tentativa de desrespeitar a Bíblia, que eu respeito plenamente. Pelo contrário, é uma tentativa de compreender como a inspiração funciona. Porque se queremos dizer que um livro é sagrado, precisamos também compreender como este livro chegou até nós.
E essa investigação ainda está apenas começando. Na segunda parte, vamos falar sobre questão que pode surpreender muita gente. A Bíblia sempre teve exatamente os mesmos livros que possui hoje? Na primeira parte, nós fizemos uma pergunta. Se a Bíblia foi escrita por seres humanos, o que significa dizer que ela é inspirada por Deus? Agora precisamos avançar, porque existe outra pergunta que poucas pessoas fazem. Quem decidiu quais livros fariam parte da Bíblia? Pense nisso. Hoje você abre uma Bíblia e encontra uma determinada quantidade de livros. No Antigo Testamento estão os livros que formam as escrituras hebraicas. Depois encontramos o Novo Testamento, Evangelhos, Atos, Cartas, Apocalipse. Mas será que todos estes livros foram reunidos em um único volume desde o começo? Não, não foi. A Bíblia não surgiu como um único livro pronto. Os textos foram escritos em diferentes épocas, foram preservados e transmitidos ao longo do tempo. E comunidades religiosas reconheceram determinados escritos como autoridade. Aqui aparece uma palavra importante: cânon. Cânon é o conjunto de livros reconhecidos como escrituras dentro de uma determinada tradição. E existe algo que torna essa discussão ainda mais interessante. A tradição cristã não possui exatamente a mesma lista de livros bíblicos. A Bíblia protestante possui uma determinada organização do Antigo Testamento. A Bíblia católica possui alguns livros a mais conhecidos como deuteronômicos, e outras tradições cristãs possuem ainda outras diferenças. Então surge uma pergunta inevitável: se existe uma lista diferente de livros entre diferentes tradições, como sabemos qual é a lista correta? Essa é uma pergunta legítima, mas precisamos tomar cuidado para não transformar uma questão histórica em uma acusação simplista. O fato de existirem diferentes não significa automaticamente que alguém simplesmente inventou a Bíblia. A formação do cânon foi um processo histórico complexo, e isso nos leva ao Novo Testamento. Os primeiros cristãos não tinham uma Bíblia do Novo Testamento encadenado como temos hoje. Eles tinham os textos e cartas que circulavam entre as comunidades. Alguns escritos foram amplamente reconhecidos, outros tiveram aceitação mais limitada. E ao longo do tempo, a coleção foi tomando a forma que conhecemos hoje. Agora imagine viver naquela época. Você recebe uma carta dizendo ser de um apóstolo. Como saberia se realmente foi escrita por ele? Como saberia se o texto era confiável? Como saberia se deveria ser lido na igreja? Essas perguntas eram importantes. E por isso a transmissão das Escrituras é um assunto tão fascinante. A fé não aconteceu em um vácuo. Ela passou por pessoas, comunidades, culturas e assim por diante. Também por idiomas, manuscritos, traduções
e séculos de história. E aqui quero fazer uma distinção, uma separação muito importante. Uma coisa é perguntar: a Bíblia é verdade? Outra coisa é perguntar como os textos bíblicos foram transmitidos até nós. São perguntas diferentes, correto? E podemos investigar a segunda sem necessariamente abandonar a primeira. Platão e Sócrates podem nos ensinar algo interessante neste ponto. Eles não ficaram conhecidos simplesmente por repetir aquilo que todos diziam. Eles perguntavam, examinavam, questionavam conceitos. E isso nos lembra de uma coisa: questionar não significa necessariamente rejeitar. Às vezes, questionar é justamente uma maneira de compreender melhor. É assim que as crianças fazem. Elas perguntam, questionam. Agora chegamos a uma questão ainda mais delicada. Se existem manuscritos diferentes, traduções diferentes e tradições totalmente diferentes, será que podemos confiar na Bíblia que temos hoje? É isso que vamos investigar na terceira parte. Agora chegamos na terceira parte da nossa investigação. E agora chegamos ao ponto que talvez mais interesse a você. Podemos confiar na Bíblia que temos hoje? Durante séculos, os textos bíblicos foram copiados manualmente, né? Antes da imprensa, não existiam milhares de Bíblias produzidas por máquinas. Existiam manuscritos, e manuscritos eram copiados por pessoas. Quando um texto é copiado várias vezes ao longo dos séculos, podem surgir diferenças entre cópias. Uma palavra, uma expressão, uma ordem de palavras e, às vezes, pequenas diferenças, né? E isso significa que a Bíblia perdeu completamente sua confiabilidade? Não necessariamente. Na verdade, é justamente por existirem muitos manuscritos e testemunhos textuais que pesquisadores conseguem comparar diferentes cópias e estudar como os textos foram transmitidos. Isso nos leva a uma conclusão importante. A existência de variantes manuscritas não significa automaticamente que toda a Bíblia foi falsificada. Mas também não devemos fugir que não existem questões textuais. Uma investigação séria precisa conhecer as duas coisas. Existem perguntas difíceis, existem diferenças entre manuscritos, existem passagens discutidas pelos estudiosos e filósofos e teólogos, existem traduções diferentes e mesmo assim existe uma enorme quantidade de material textual disponível para comparação. Então talvez a pergunta precise ser reformulada em vez de simplesmente perguntar: a Bíblia é perfeita? Talvez devêssemos perguntar: o que podemos realmente saber sobre os textos bíblicos que chegaram até nós? E existe ainda outra questão, né? Mesmo que consigamos estabelecer com bastante segurança o texto, isso prova que aquilo que o texto afirma veio de Deus? Não necessariamente.
porque estamos falando de duas questões diferentes, né? Uma histórica. Esse texto foi realmente escrito desta maneira, essa é histórica, e outra é teológica. Esse texto foi inspirado por Deus, aqui ó, teológica, né? A primeira pode ser investigada por manuscritos, história, linguística e comparação textual. A segunda envolve também uma questão da fé e de interpretação. E talvez seja justamente aqui que a nossa investigação fique mais interessante. Porque a Bíblia não é apenas um objeto histórico. Para bilhões de pessoas, ela é uma mensagem espiritual. É uma fonte de orientação. É um livro sagrado. É uma referência moral. É uma maneira de compreender Deus. Mas será que acreditar nisso significa que não podemos fazer perguntas? Não podemos examinar? Eu não penso assim. Uma fé madura não precisa ter medo de perguntas honestas. E uma investigação honesta também precisa respeitar aquilo que milhões de pessoas consideram sagrado. Por isso eu quero deixar uma pergunta para você. E dessa vez eu realmente quero saber a sua opinião. Você acredita que a Bíblia é literalmente a palavra de Deus? Ou acredita que a Bíblia é uma coleção de textos humanos inspirados por Deus? Existe diferença entre essas duas afirmações. E mais, se você descobrisse uma interpretação bíblica que contradiz aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida, você teria coragem de considerar a sua interpretação? Ou escolheria permanecer com aquilo que sempre acreditou? Essa pergunta não é apenas sobre a Bíblia, é sobre nós, modo geral, porque talvez a maior dificuldade da busca pela verdade não seja encontrar uma resposta. Talvez seja ter coragem de aceitar a resposta quando ela não é aquilo que esperávamos. Então participe da investigação. Escreva nos comentários logo abaixo para você a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus? O que você acha disso? Não quero apenas responder de uma palavra, né? Quero experiências, quero diferentes pontos de vista, né? E principalmente quero respeito. Se você acredita, explique por que acredita. Se você tem dúvidas, explique quais são. E se você discorda de alguém, responda o argumento, não ataque a pessoa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, porque nós ainda temos muitas perguntas pela frente. Eu sou Edson Ponciano e esta é a série Em Busca da Verdade. Aqui nós não estamos simplesmente procurando respostas. Estamos aprendendo a fazer as perguntas certas. A investigação continua.